Olá, irmãos e irmãs, paz do Senhor para todos. Hoje nós vamos meditar sobre o tema Recebendo a Cura Divina. E eu espero que todos estejam bem, né? Mas eu não sei, né, como está a tua saúde nesse momento. Eu não sei se você está precisando de alguma cura, mas eu quero te dizer, em nome do Senhor Jesus, se você estiver precisando, receba agora a cura divina e seja curada em nome de Jesus. Amém? Então, se você está com a sua Bíblia pertinho, abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, segundo São Marcos, capítulo de número 8, e vamos ler os versos 22 até o verso de número 26. Amém? Então diz assim a palavra do nosso Deus. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? E este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou-o Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Louvado seja Deus pela leitura da sua palavra. Vamos agora ter uma breve palavra de oração. Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Ó Deus, por me conceder esta oportunidade de ministrar a Tua palavra, Deus. E eu rogo para que a Tua graça, cura e bênção, Deus, esteja sobre todos nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém aí? Amém, glória a Deus. Então vamos meditar na palavra de Deus, tomando como base esse tema, né? E o tema é Recebendo a Cura Divina. Mas gente, então vamos refletir um pouquinho. Quando a gente fala sobre enfermidade, sobre cura, né, doença, né, nós sabemos, né, que e vemos através da Bíblia que a vontade, né, de Deus é que as pessoas sejam curadas. E nós vemos em diversos relatos no Novo Testamento de todas as pessoas que se aproximaram de Jesus com fé e sinceridade, elas foram curadas. Veja só o que está escrito no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8, verso de número 16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Ou seja, Jesus curou todas as pessoas que chegaram até ele com fé. Ou seja, isso é um fato que está registrado na palavra de Deus. Agora, para que a gente entenda que Deus quer que a pessoa seja curada, né? A Bíblia não diz que todo mundo vai ser curado, ela não fala isso. Ela não diz que todos serão curados. Mas para aquelas pessoas que têm dúvidas, será que é a vontade de Deus me curar? Veja só o que Marcos registrou no capítulo 1, a partir do verso número 40. Ele diz assim: aproximou-se dele um leproso, aproximou-se de Jesus, né, um leproso, rogando-lhe de joelhos e disse: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Portanto,
quando a gente olha para esse texto aqui, né, a gente observa que esse leproso aqui, quando foi até Jesus, ele tinha convicção de que Jesus podia curá-lo. Ele não tinha dúvida disso. Na verdade, a única dúvida que ele tinha era: será que Jesus quer me curar mesmo? Por que isso? Porque naquela época, né, os judeus faziam acepção de pessoas. E os leprosos, ele, dentre outras pessoas com enfermidades, eles eram, né, discriminados. O leproso era o que era mais discriminado. Eles não podiam ter contato com ninguém. Então, o leproso, no seu pensamento, mesmo sabendo que Jesus podia curá-lo, ele tinha dúvida, né? Será que ele quer me curar mesmo? Será que eu mereço ser curado? Ou seja, a única dúvida dele era essa. E veja só, Jesus, para mostrar que Deus não faz acepção de pessoas, conforme está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 34, né, quando Pedro recebeu essa revelação ali, Jesus, para mostrar que Deus não faz acepção de pessoas, respondeu para ele: quero ser limpo. Ou seja, irmãos, então a gente olha isso, né, e vê que a vontade de Deus é que as pessoas sejam curadas. Agora, quando a gente olha, né, hoje, para os dias de hoje, né, nós sabemos que existe uma infinidade de pessoas, milhares e milhares de pessoas que hoje buscam uma cura, né, através dos remédios. E principalmente nesse momento de pandemia que nós vivemos, muita gente, milhares de pessoas têm procurado, através do remédio, a cura, né, para o novo coronavírus. Nós temos conhecimento que milhares de pessoas já foram curadas no mundo inteiro. Milhares já foram curadas. Mas tem milhares de pessoas que ainda, né, aguardam uma cura. E dentre dessas milhares de pessoas que ainda aguardam uma cura, nós temos um grupo nesses que estão em estado grave. E a visão que a maioria tem dos parentes dessas pessoas, dos amigos dessas pessoas, é que eles precisam realmente de uma intervenção divina, de uma cura divina. Então, esses amigos, essas pessoas, né? Então, o que eles têm feito? Eles têm orado a Deus, né? Têm pedido a Deus que essas pessoas recebam, né, uma cura divina, que Deus possa curá-los. Mas não só essas pessoas, mas nós sabemos, tem muita gente que precisa de uma cura divina. Muitos cegos, paralíticos, pessoas com determinado tipo de câncer, que só mesmo a intervenção divina, né? Pessoas que os médicos já desenganaram, né? E que essas pessoas, elas realmente precisam de uma cura divina. Só mesmo uma cura divina para salvá-las e mudar aquele estado que elas estão vivendo. Então, quando a gente olha para essa realidade e a gente olha para o texto que nós lemos, a palavra de Deus nos ensina muitas coisas. E eu queria trazer para a nossa reflexão, olhando para essa experiência ali em Betsaida, com esse cego ali, que Marcos relatou para nós e deixou escrito na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, eu queria trazer para a nossa reflexão alguns fatores, né, que precisam, né, que a gente leve em consideração. Alguns fatores que precisam ser levados em consideração por aqueles que buscam uma cura divina. E exatamente é isso que eu gostaria que a gente refletisse, para a gente aprender um pouco mais com a Palavra de Deus. Então, igreja, o primeiro fator que eu queria trazer, né, para a nossa reflexão é que quem deseja uma cura divina, precisa ter a expectativa de ser curado. Novamente, a pessoa que precisa de uma cura divina, que busca uma cura divina, ela precisa ter a expectativa de ser curada. Como assim, pastor? Então, só para a gente lembrar, vamos então trazer aqui para a nossa memória, né, o que significa expectativa. Expectativa significa esperar
que algo aconteça, né, tomando como base uma promessa ou uma probabilidade. Vou repetir. Expectativa é esperar que algo aconteça, né, óbvio, a nosso favor, né, tomando como base uma promessa ou uma probabilidade. Vamos ver um exemplo, então, de uma expectativa baseada numa probabilidade? Vamos supor, a pessoa vai fazer um exame, vai fazer uma prova, né, um concurso, vamos dizer assim, um concurso público. E alguém pergunta para ela assim, e aí, você acha que você passou no concurso? Ela diz assim, a minha expectativa é que eu tenha passado no concurso, porque são muitas vagas e eu tenho certeza que eu fiz uma boa prova, uma excelente prova. Então, olha só, a probabilidade é dela conseguir, então, passar nesse concurso. Agora vamos ver, então, um outro exemplo, baseado na promessa, alguém que espera algo acontecer, tomando como base, ou baseado numa promessa. Alguém pergunta assim, você tem certeza, você acha que vai conseguir esse emprego? E a pessoa responde, a minha expectativa é que eu vou conseguir um emprego porque o fulano de tal, ele é o diretor e ele me prometeu um emprego. Ou seja, a expectativa dela conseguir tem como base a promessa de um diretor, que o diretor prometeu. Então, quando a gente olha para a expectativa e quando a gente fala de cura, né, aqui no nosso contexto, né, quando eu digo que um fator que precisa ser levado em consideração é aqueles que buscam uma cura, tem uma cura divina, né, tem que ter a expectativa de que vai ser curado. Então, quando a gente olha para esse cego aqui na cidade de Betsaida, ou na aldeia, como chama aqui a palavra de Deus, né, será que ele tinha essa expectativa de ser curado? Eu acredito que não tinha, não. E essa opinião não é só minha, do pastor Márcio, não. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que todos os teólogos, ou pelo menos a maioria dos teólogos, né, pastores, escritores renomados, todos dizem que esse cego, né, parece que ele não esperava essa cura, não. Parece que ele não tinha muita convicção de que ele ia ser curado. Vamos ver então, olha só o que diz o verso de número 22 de Marcos 8. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Aqui nós observamos, né, que só os amigos, podemos dizer assim, né, essas pessoas que estavam levando, de repente, um de cada lado segurando o cego, né, e um grupo atrás, né, dando um apoio, né, ou até para ver o que ia acontecer, né, eles é que rogaram a Jesus para que Jesus tocasse. E a impressão que a gente tem é que ou o cego não demonstrou interesse em ser curado, que eu acho pouco provável, ou o mais provável é que esse cego, ele não acreditava, né, que Jesus pudesse curá-lo. Não deu muito valor, não. A atitude desse cego era uma atitude completamente diferente de tantos outros que foram até Jesus suplicando por uma cura. Veja, o cego Bartimeu, está lá registrado em Marcos capítulo 10, verso 47, quando ele soube que Jesus estava passando ali, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele ficou gritando, insistindo, até que Jesus pudesse ir até ele, dar atenção para ele e perguntar, o que queres que eu te faça? Ele disse, que eu torne a ver novamente. E Jesus foi, então, curou ele, fez com que ele visse. Então, esse cego aqui, quando a gente olha para essa história aqui em Betsaida, a gente costuma classificar esse cego aqui como um exemplo de muita gente hoje que já não tem mais esperança de ser curado. Muita gente hoje já não tem mais aquela expectativa de receber uma cura divina. Ou seja, são pessoas, podemos dizer até incrédulas, que não acreditam que Deus mais possa curá-la. Agora, quando a gente olha para essa realidade aqui do cego de Betsaida com Jesus, mesmo ele, né, diante dessa demonstração de
de não ter esperança ou de incredulidade, Jesus então honrando, né, a fé das pessoas que trouxeram o cego, Jesus então o que faz? Decide curá-lo. Veja como é que Deus é bom. Ele honrou a fé dos outros. Quem sabe você não está orando por alguém que já nem acredita mais que Deus possa curá-lo. Não duvide. Tenha essa expectativa de que ele pode ser curado. Principalmente por causa da tua oração, por causa do teu clamor. Ou seja, meu irmão, minha irmã, o conselho que eu deixo nessa hora de reflexão é sempre que você pedir alguma coisa a Deus em oração, seja para você ou seja para um amigo seu, sempre vá a Deus com o coração cheio de esperança. Sempre peça a Deus com o coração cheio de expectativa de que Deus pode atender a tua oração. Isso é o que é o mínimo que Deus espera de nós, para que o nome dele seja glorificado. Então esse é o primeiro fator que eu queria trazer para a nossa reflexão. O segundo fator que eu queria trazer para a nossa reflexão é que quem deseja ser curado precisa aceitar, né, que existem ambientes onde Deus não opera. É verdade. Existem ambientes que Deus não opera. Veja só o que diz Marcos capítulo 8, verso 23, que nós já lemos. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Quando a gente olha esse fato que Marcos registrou, esse momento de Jesus tirando ele da aldeia, dali de onde ele estava, com aquelas pessoas e conduzindo para fora, né? A gente imagina, será que Jesus queria privacidade para curar aquele cego? Um local onde ninguém visse, ficar só ele, o cego, será? Claro que não, irmãos. Se Jesus quisesse uma privacidade, ele não precisava ir para tão longe, tirar ele da cidade. Ele procuraria uma casa ali perto, escolheria a casa de alguém, ou de uma daquelas pessoas que estavam ali, ou ia para trás de um muro ali, algo reservado só ele e o cego aqui, entendeu? Agora, quando a gente olha para isso, a gente percebe que Jesus queria transmitir uma outra realidade que nós precisamos prestar atenção. Cada fato que foi registrado com relação aos atos de Jesus nos ensinam muito. E quando você começa a estudar isso, você aprende muito. Veja só, esse gesto de Jesus, né, ele demonstrou algo, né, que somente aqueles que estudam um pouco a palavra de Deus, aqueles que fazem pesquisa, que se interessam mais pela palavra de Deus, acabam descobrindo a intenção do Senhor Jesus. Ou seja, para você ter uma ideia melhor, você precisa conhecer um pouco os moradores da cidade de Betsaida. Você precisa conhecer um pouco mais sobre a realidade daquela cidade ali. Excluindo Pedro e André, que vinham daquela cidade, que usavam sempre aquela cidade ali para estar pescando, né? Usavam sempre aquele local ali, na Galiléia, esquecendo eles, olhando para os moradores mesmo daquela cidade. Nós vamos observar, né, que Jesus demonstrou que aqueles moradores, eles não eram dignos de testemunhar aquela cura divina. Sabe por que não eram dignos? Porque, veja só, irmãos, quando você testemunha uma cura divina, o que ela produz na sua vida? Caramba, olha, a nossa fé aumenta, a gente fica glorificando a Deus. Caramba, é um renovo na nossa vida, as esperanças reacendem. E você vê, por Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E você sente uma alegria tremenda, né? Mas quando a pessoa não valoriza, não acredita, para que Jesus vai realizar um milagre na presença dela? Não. Vou levar para outro local onde outros possam valorizar. Porque sempre Deus tem um propósito nas suas ações. Deus não faz a coisa em vão. Ou seja, Jesus sabia exatamente, né, como pensava aqueles moradores ali. Jesus sabia que aquelas pessoas de Betsaida, eles eram incrédulos. Sim, eram incrédulos e não valorizavam as curas e os milagres que Jesus realizava. Veja só, irmãos, na prática, esses moradores, eles rejeitavam a pessoa de Jesus. E quando a gente lê um pouquinho a história, a gente vai ver
que eles estavam obstruindo, estavam abafando, né? Sufocando, né? A influência que Jesus poderia exercer sobre as pessoas. Eles não queriam que as pessoas acreditassem em Jesus. Então eles eram contra o Senhor Jesus. Então, veja bem, irmãos, e tudo isso a gente pode observar na própria palavra de Deus. Você sabe o que Jesus falou da cidade de Betsaida? Para você ver que eu não estou, isso não é conjectura, eu não estou inventando, está na própria Bíblia. Mateus registrou no seu livro, capítulo 11, verso 21, o seguinte momento que Jesus, sabe, ele colocou para fora tudo que ele estava vendo da cidade de Betsaida, Corazim, Cafarnaum e outras cidades. Veja o que ele falou. Ele disse assim: ai de ti, Corazim, ai de ti em Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido. Jesus aqui lembrou, e na hora ele veio, trouxe a memória, né, do povo que conhecia a história dos profetas. Ele trouxe a memória de centenas de anos atrás, quando o profeta Ezequiel, e você pode ver isso lá no livro do profeta Ezequiel, a partir do capítulo 26, 27, 28, você vai ver quantas vezes Deus usou o profeta para falar contra a cidade de Tiro e Sidom. E você vê essa cidade de Tiro e Sidom, ela é considerada como o símbolo do juízo de Deus contra o pecado. Tamanha era o pecado que imperava, a incredulidade, a forma, a impiedade que a cidade de Tiro e Sidom elas praticavam diariamente contra o Senhor. Ou seja, por isso essas cidades eram consideradas como símbolo, né, do juízo de Deus sobre o pecado. E aqui Jesus falou que se o profeta Ezequiel tivesse feito os milagres que os habitantes da cidade de Betsaida já tinham visto Jesus realizar, que eles já teriam se arrependido do comportamento deles. Coisa que os habitantes, eles ignoravam, eles menosprezavam. E ainda tinha um outro detalhe, agora voltando para o cego de Betsaida, né, que mostra por que Jesus também levou ele para fora da cidade, irmãos, é que aquela influência, né, esse homem, provavelmente ele estava com a mente impregnada desse cego da incredulidade, aquela influência negativa, né, elas estavam com certeza, né, impregnadas na mente daquele homem, e Jesus precisou tirar ele longe dali para ver se afastava daquela influência negativa. Conviver com incrédulos, o ambiente que a gente convive, irmãos, eles nos afastam de Deus ou nos aproximam de Deus. Então, por isso que Jesus tirou ele desse lugar lá. Ou seja, nós estamos falando sobre, refletindo sobre o segundo fator, que é aceitar, né, que existe ambiente onde Deus não opera. Então, nesse ambiente de incredulidade, Deus não opera. Então, irmãos, isso nos chama a atenção quando a gente olha para o que Jesus já falou para a cidade de Betsaida e a gente vê essa realidade, Jesus tirando ele de lá. Então isso nos chama a atenção, né, para nos mostrar que o ambiente de incredulidade, ele limita a ação de Jesus. Ou seja, ele não impede totalmente, mas limita, como aconteceu com a cidade de Nazaré. Está registrado no livro de Mateus, capítulo 13, verso 58. Veja como Jesus foi limitado naquela cidade. Diz assim: e não fez ali muitos milagres. Jesus fez alguns, mas diz, não fez ali muitos por causa da incredulidade deles. Ou seja, aonde tem incredulidade, no ambiente de incredulidade, Deus não vai operar. Então, meu querido, minha querida, né, você que nos assiste agora, que acompanha essa mensagem, se você deseja ver Deus operando na sua vida, né, quer seja por curas, quer seja por milagres, ou respondendo um pedido que você tem feito para uma tomada de decisão, se você está esperando essa direção de Deus, então se você quer ver Deus agindo, acho bom você tomar cuidado com o ambiente que você frequenta. O ambiente pode te afastar dos propósitos de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo ele nos aconselha, está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, verso 3. Paulo diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Quando eu estava meditando nessa mensagem, né, eu fiquei imaginando, se naquela época existisse a internet, com certeza o apóstolo Paulo ele teria escrito assim: não vos enganeis,
as más conversações e as redes sociais, elas corrompem os bons costumes. Nós temos ouvido aí testemunho de pessoas que tiveram famílias destruídas e hoje a fé está lá embaixo, porque acreditam mais nas redes sociais, nas mentiras, né, de cultos aí, de igrejas virtuais, né? Cada hora escuta um pastor diferente, mas não olha para a palavra de Deus. Ou seja, Deus nos chama, irmãos, você precisa entender isso, quando a gente fala de ambiente. Deus nos chama para ser sal e luz. E nesses ambientes de incredulidade, nesses ambientes profanos, ou você é luz ou você é trevas. Então cuidado, reflita bem sobre isso. Não esqueça, em certos ambientes, Deus não opera. E para encerrar, o último fator que eu queria que nós refletíssemos, né, é que quem deseja uma cura divina precisa se submeter aos métodos de Jesus. Veja só, Jesus estava falando fora da cidade, né? E o que acontece? Ele lá fora da cidade, ele conversando, então ele decide pegar esse cego e levar para fora da cidade. E veja o que aconteceu no verso 23. Aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, pergunta-lhe: vês alguma coisa? Olha só, irmãos, o cego então vai e responde que via homens como se fosse assim, árvore andando, né? Talvez nesse momento, né, eu fico imaginando com a sua mente impregnada de coisas negativas, né, de coisas contrárias a Jesus, né, impregnada com a incredulidade, né? Talvez nessa hora ele estivesse resistindo o agir de Jesus ali. Ou seja, eu fico até imaginando, né, se Jesus estivesse realizando esse ato de passar saliva e colocando a mão nele, né, intercedendo ali por ele, junto da cidade de Betsaida, eu fico imaginando qual seria a reação daquelas pessoas que estavam olhando. Eles estariam assim perplexos, olhando, pensando: o que vai acontecer? Ele vai enxergar? Não vai? E Jesus faz isso e pergunta para eles. Aqueles que tinham expectativa de ser curados estavam imaginando: agora ele vai enxergar tudo. Mas os incrédulos, aqueles que lutavam contra Jesus, provavelmente estavam pensando: não vai acontecer nada. Aí quando ele responde: eu vejo homens como árvore, eu posso imaginar aquele grupo de pessoas fazendo assim, olhando um para o outro. E agora? Você pode imaginar essa reação ali? Mas Jesus precisou dar um segundo toque. E nesse segundo toque, então, restaurou completamente a visão desse homem. Quando a gente olha essa cena aqui, né, muitos especulam, perguntam, né? Já vi vários irmãos me perguntando ao longo desses mais de 30 anos de ministério pastoral, perguntando: mas pastor, precisou de 2 toques? Será que foi pouco poder que Jesus usou ali? Não. Pastor, mas por que 2 vezes? Por que tem que ser? Irmão, é porque isso, porque aquilo, tanta gente querendo saber, perguntando, especulando. Irmãos, aqui, nesse episódio aqui, que foi o único ali nos relatos do Novo Testamento dos Evangelhos, né? Veja, o que menos importa ali se foi 1 toque ou 2 toques, o menos importa é o porquê. O que mais importa é que o resultado final foi a cura. O que mais importa aqui, né, é que nós entendamos, né, que o Senhor tem os seus próprios métodos e que Ele não, na maioria das vezes, não vai fazer do jeito que a gente quer. Sim, porque às vezes a gente costuma orar e pedir a Deus para realizar as coisas do jeito que a gente quer. Deus, se fizesse assim, ou seja, como se estivesse dando o caminho das pedras para Deus fazer. Deus não precisa nada disso. Ele tem seus próprios métodos. Ele tem caminhos que nós não conhecemos. Ele diz: os meus caminhos não são os vossos caminhos. E aquilo que a gente pensa que Deus vai fazer, Ele diz: olha, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Está lá no livro de Isaías, capítulo 55, registrado essa resposta de Deus. Mas veja só que o que os amigos dele achavam que o método que Jesus ia usar? Chegaram para ele: Jesus, toca nele para ele ser curado. Provavelmente, eles devem ter lembrado até da mulher do fluxo de sangue, que está registrado em Marcos capítulo 5, verso 28, quando essa mulher do fluxo de sangue, ela disse: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ou talvez eles tivessem lembrado
visto Jesus tocar em várias pessoas e elas serem curadas. E aqui nesse momento, né, ele achou que esse seria o método. Mas Jesus então tira ele de longe desse grupo, para Jesus usar o método melhor. Ou seja, irmãos, nós precisamos entender, desde o momento que você pede uma cura com sinceridade, que você vai a Deus pedindo uma cura, desde esse momento até o momento de você ter a cura plena, total na tua vida, o Senhor já começa a agir na sua vida. Algumas pessoas isso vai acontecer muito rapidamente, outras vai demorar um pouco mais. E o que nós observamos, a nossa experiência nesses anos todos, mostra que nesse ínterim, entre o momento que a pessoa se colocou diante de Deus com fé e sinceridade, e ali ela sente que houve um toque de Deus, até estar completamente curada, Deus vai começar a trabalhar na vida dessa pessoa. Tem vários exemplos, puxa, que não daria para contar aqui. É muita coisa, eu tenho evitado de passar muito tempo na mensagem, mas só rapidamente, dentre todos eles eu me lembro de uma pessoa que pastoreava uma igreja há uns anos atrás, e nessa época chegou um casal na nossa igreja, num culto durante a semana, onde tem pouca gente na igreja, e já tinha me avisado que ele ia lá, que ele tinha um propósito sempre de dar o testemunho do que Deus fez na vida dele, ver ele, a esposa e um filhinho. E rapidamente o que aconteceu com ele? Ele, bem simpático ele, um casal muito bonito, filho bonito, e o que aconteceu? Ele tinha adquirido AIDS, né, através de um procedimento cirúrgico, quando ele descobriu que ele estava com AIDS. E estava em estado avançado, ele era membro de uma igreja, e ele estava já com o rosto fundo, assim, sabe, magro, de tanto remédio, daquele coquetel, e o médico já não estava dando mais esperança para ele, porque foi naquela época que ainda estava, não é como hoje que o coquetel funciona muito mais rápido, naquela época ainda estava no estágio inicial ainda. E o que aconteceu? Então ele contou, o testemunho dele foi esse, que ele, na igreja, todo mundo dizia, vai ser curado agora, vai ser curado, entendeu? Orar para ele, então ele já nem queria mais nem a igreja dele, porque toda vez que as pessoas oravam, tu vai ser curado, ele já ia para receber a cura, já sem expectativa nenhuma de ser curado, já não tinha mais nenhuma expectativa. E um dia ele muito triste, porque ele acreditava, Deus, tu podes me curar, eu sou teu servo, por que eu não sou curado? E um dia ele saindo, ele foi, durante a semana, ele estava de licença, né, pelo INSS, não podia trabalhar, e ele saiu, ele passou e viu um culto numa igreja. E nesse culto ali, era um culto de oração, na parte da manhã, ele foi e entrou ali, ninguém conhecia ele, naquele lugar onde ele foi, ele saiu e tudo, e ali ele sentou, começou a assistir o culto, e de oração ali, sentado ali atrás, no último banco, ele disse que a maioria era mulher que estava presente, umas 20 pessoas ali. De repente a pessoa que estava liderando chamou ele, perguntou, você pode vir aqui na frente, por favor? E ele falou assim, olha, a pessoa virou para ele e falou assim, olha, essa irmã aqui disse que teve uma visão com o irmão. Enquanto a gente estava orando aqui, ela viu o senhor ali. Mas eu não entendi nada da visão, essa mulher, a líder falando para esse homem, eu não entendi nada, mas eu vou lhe contar, minha obrigação é contar, depois o senhor procura a direção de Deus para saber se é de Deus ou não é de Deus. E ela viu quando o senhor estava ali, ela estava orando, ela viu quando um anjo estava do seu lado, como se eu estivesse num leito assim de um hospital, recebendo do lado de cá, né, recebia sangue por esse lado, e ela viu que no braço de lá saía sangue, por um lado entrava sangue, e no outro saía sangue. Quando ela falou aquilo para ele, deu glória a Deus, ele entendeu ali, ele viu que Deus tinha realizado ali, que era o sangue dele que era contaminado, ele precisava de uma cura. E ele falou para ela, olha, eu não posso te dizer agora o que aconteceu, mas eu vou voltar aqui para dizer que foi de Deus essa visão. Ele foi embora numa alegria. Aí um mês depois ele volta lá para contar, já com semblante diferente, ou seja, ele entendeu que naquela hora Deus estava tirando o sangue contaminado e colocando um sangue novo, ou seja, era uma cura divina, como se estivesse acontecendo isso. E olha, ele contou, foi uma alegria, eu chorei muito aquele dia, ouvindo aquele testemunho, que alegria. Ele mostrou aquela família, ele foi curado de AIDS, mostrou lá o papel dele. Ou seja, irmãos, que nós precisamos entender que Deus tem os seus métodos, né? Então eu queria concluir essa mensagem, né? Já me alonguei um pouquinho, né?
nessa reflexão cujo tema é recebendo a cura divina, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas eu quero só que você veja a resposta que Jesus disse para esse cego logo depois de ele ser curado. Disse assim: e mandou Jesus embora para sua casa, recomendando-lhe: não entreis na aldeia. Isso mostra que aquela aldeia não era o lugar que ele morava. Provavelmente era o lugar que ele frequentava. Reflita sobre isso, né? Nós precisamos tomar cuidado com o nosso estilo de vida, né? Com aquilo que a gente quer diante de Deus, né? Comece a refletir sobre isso e creia, né? É possível receber a cura divina, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então curve a sua cabeça agora, em nome de Jesus. Vamos estar orando agora em nome de Jesus. Curve a sua cabeça aí, vamos agradecer a Deus. Pai Celestial, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por nos ensinar através da Tua Palavra, Deus. E eu rogo para que a cura divina, Pai, em nome de Jesus, que ela seja liberada, ó Deus, nesta hora, nas vidas, naquelas pessoas, Deus, que estão enfermas nessa hora, ó Deus, que aguardam uma cura para a glória do Teu nome. Eu rogo em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser.